Bom dia, meu irmão e minha irmã. Que a paz do Senhor esteja alcançando o seu coração nessa manhã de domingo, manhã feliz, em que nós temos a oportunidade de conhecer um pouco mais da palavra de Deus, de nos debruçarmos sobre a palavra de Deus, percebendo aquilo que o Senhor ele quer falar aos nossos corações, assim como ele falou para o povo de Israel no passado. Esse trimestre nós estamos estudando Êxodo. E nós temos aprendido muito com os nossos professores, nós temos tido aulas online, dentro da virtualidade, e aulas presenciais. Então, se você, por algum motivo, não pode estar presencialmente na Igreja Batista Sião, você tem a oportunidade de acompanhar os estudos virtualmente. O que não pode acontecer é você ficar sem participar, ficar sem estudar, ficar sem se envolver na escola bíblica dominical. É muito importante que você tenha esse processo de busca pelo conhecimento e que você deseje se aprofundar mais e conhecer mais dessa palavra através das diversas ferramentas que você tem. O primeiro desses canais de conhecimento da palavra de Deus é a Bíblia. A Bíblia ela está acessível para mim e para você, para que nós tenhamos o desejo de conhecer mais, a vontade de conhecer mais. E a partir disso a gente se debruce sobre esse livro, inspirado por Deus, palavra viva, e a gente cresça no conhecimento do Senhor. Nessa manhã nós vamos dar continuidade ao estudo do nosso trimestre em Êxodo, e vamos estudar hoje a lição de número 12. Essa lição de número 12 é uma continuidade da lição que foi dada na semana passada pelo nosso professor Almiro, em que ele vai falar, dentro da proposta da lição, ele acabou falando sobre o processo de formação do tabernáculo, o que motivou essa construção do tabernáculo, quais eram as práticas que deveriam ser adotadas para que esse tabernáculo de fato representasse aquilo que o Senhor desejava para o povo de Israel. E hoje a gente vai dar continuidade falando sobre a representatividade desse tabernáculo e como nós podemos associar essa representatividade também nos nossos dias. E eu gostaria de orar com você nesse momento, pedindo a Deus a direção dele, porque sem a direção do Senhor nada importa. Sem a direção do Senhor, de fato, nada nós somos ou seremos, se não vier de Deus. Então oremos gratos ao Senhor por esse momento de aula. Pai, obrigado Deus pela tua graça, obrigado Senhor, porque de fato o Senhor tem falado aos nossos corações, o Senhor tem nos conduzido. Enche Deus as nossas vidas com esperança de encontrarmos o Senhor, porque essa é a nossa maior certeza, essa é a nossa maior convicção. Coloca no nosso coração nesse momento, Deus, a vontade para aprendermos mais da Tua Palavra, a vontade para crescermos no conhecimento do Senhor. E que a partir dessa aula, Deus, o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas para que nós possamos buscar mais. Conhecer o Antigo Testamento, o Novo Testamento, conhecer a Palavra viva, que é a Palavra de Deus. Obrigado por essa manhã feliz de domingo, obrigado pela vida do nosso diretor da EBD, Gildeval. Continua abençoando ele e a família dele. Te peço também, Deus, pela vida do nosso pastor, do nosso líder. Continua abençoando e fortalecendo ele e a sua família. E nos dá uma EBD na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e queridas irmãs, para continuar, porque nós já começamos, a partir do momento que nós já vamos falando sobre o livro de Êxodo, sobre aulas anteriores, a gente já começou a nossa aula. Então, para dar continuidade, eu gostaria de te convidar para que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 36. A partir do versículo 6, nós leremos o verso 6 e o verso 7. A palavra de Deus diz assim: Então Moisés deu a seguinte ordem, que foi transmitida a todo o acampamento: Homens e mulheres, não preparem mais ofertas para o santuário. Temos o suficiente. Assim, o povo parou de trazer suas ofertas, suas contribuições foram mais que suficientes
para completar todo o projeto. Nós vimos na EBD da semana passada qual era, de fato, a motivação, a orientação, o clamor para que o tabernáculo ele pudesse ser feito. Existiam algumas necessidades que aquele povo, a gente não pode esquecer que foi um povo que passou por um momento ali de grande provação com o bezerro de ouro. Esse povo precisava contemplar a presença do seu Deus da forma correta, não utilizando imagens, não utilizando figuras, não utilizando ídolos, mas percebendo que o seu Deus habitava com eles, percebendo que o seu Deus estava com eles. Não era algo passageiro, não era algo transitório a presença do Senhor naquele arraial, naquele acampamento, naquele ajuntamento de pessoas que estavam em um processo de peregrinação. Rafael, por que aquele povo ele decide fazer um tabernáculo? Ou, trazendo para a nossa realidade, para o nosso contexto, por que aquele povo optou por fazer uma tenda, uma grande tenda? Nós não podemos esquecer, e eu sempre bato nessa tecla, e eu sei que você já está fera nisso, você já está assim, perito nesse conhecimento, que o povo de Israel, ele passou um longo período peregrinando. Então eles não tinham um assentamento fixo, eles não tinham um local fixo dentro desse processo que eles estavam experimentando, caminhando para a Terra Prometida. Então eles habitavam, de fato, em tendas, e essas tendas eram acampamentos. E esses acampamentos, ou esse acampamento do povo de Israel, ele tinha diversas tendas que simbolizavam patente militar, simbolizavam ali aqueles que tinham trabalhos a serem desempenhados, ou seja, eles se agrupavam. Vou falar de uma forma mais fácil. Eles se agrupavam e aí você tinha um agrupamento geral que era o povo de Israel. Então não tinha sentido uma construção para o Senhor que também não fosse uma construção móvel, porque Deus estava indo com eles. O Senhor estava nesse procedimento de deslocamento com o seu povo. Deus não disse simplesmente, olha, vão lá vocês e eu não vou saber disso aqui, né? Tiveram algumas passagens em que o Senhor até colocou que o povo era um povo rebelde, que o povo era um povo difícil de lidar, mas através da intercessão de Moisés, o Senhor esteve caminhando com esse povo, esteve ali guiando esse povo. Quando eu digo caminhando, eu não estou dizendo aqui no sentido literal do caminhar, andar, mas eu digo no sentido de estar presente, de ser presença. Deus sempre foi presença para o seu povo. Deus sempre esteve ali na realidade do seu povo. Então a gente parte dessa realidade de que os hebreus eles habitavam em tendas. Então seria natural que a construção para o Senhor também fosse uma tenda, um tabernáculo. Só que, como é para o Senhor, você tem ali medidas diferentes. Então o tabernáculo era grande, poderia ser visto por qualquer parte ali do acampamento israelita. Ele tinha medidas específicas, ele tinha formas. Isso você pode ver com detalhes lendo o texto bíblico, e eu te convido para que você faça a leitura do texto bíblico, que você se aproxime do texto bíblico e que você não fique simplesmente no que Rafael está falando, nas associações que Rafael fará acerca da palavra de Deus, mas que você tenha esse desejo de conhecer essa palavra. Que você tenha essa busca de encontrar detalhes e se apaixonar por esses detalhes e se encantar com o que é narrado na Bíblia. Então esse tabernáculo feito para o Senhor, ele seria um tabernáculo maior do que as tendas, ele seria um tabernáculo com destaque, porque estaria representando o Senhor. E o que é que teria de grande destaque nessa construção, entre aspas? Eu, particularmente, destacaria, além de toda a beleza, né, de todo o cuidado, de todo o detalhe com o tecido, de todo o cuidado ali com o que poderia fazer parte daquela construção,
eu destacaria a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era um objeto de representatividade de tudo aquilo que o Senhor tinha feito na história daquele povo. Algumas pessoas confundem, elas vão dizer, olha, o povo de Israel adorava, se prostrava para a Arca da Aliança em forma de idolatria. Mas nós precisamos separar as coisas e nós precisamos ter muito cuidado com as associações que nós fazemos, principalmente na época que vivemos hoje, que as pessoas elas simplesmente copiam e colam no Google, e a partir disso elas fazem associações, elas não querem ter mais o trabalho de pesquisar, o trabalho de estudar, o trabalho de comparar texto. As pessoas hoje elas estão ficando preguiçosas. Eu sei que você, se for de uma geração um pouco mais antiga, você vai concordar comigo. Eu, na minha construção acadêmica, na minha construção estudantil, eu precisei ir para a biblioteca, precisei pesquisar enciclopédias. A geração de hoje não quer isso, a geração de hoje quer simplesmente colocar no Google e ter as respostas desejadas. Então é necessário que a gente entenda e tenha muito cuidado, como eu falei, com esse tipo de associação. A Arca da Aliança não era um objeto de idolatria, era um objeto que lembrava ao povo aquilo que o seu Deus tinha feito por eles. Lembrava ao povo a sua construção de identidade. A gente não pode esquecer quem somos, nós não podemos esquecer a nossa identidade, principalmente a nossa identidade no Senhor. Rafael, o que é que tinha nessa arca para ser assim algo tão importante, para ficar habitando ali no Santo dos Santos, aquele lugar que somente o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano? O que é que tinha dentro dessa arca? Tinha as tábuas da lei, tinha o bordão de Arão, como um símbolo da sucessão sacerdotal e da autoridade sacerdotal, da autoridade dos descendentes de Arão. E você tinha o maná, que era uma testificação desse Deus que provê, desse Deus que cuida, desse Deus que mesmo nos piores momentos, nos piores cenários, ele continua sendo Deus. Ele continua sendo o Senhor da situação. As tábuas da lei, como eu falei, estavam presentes. E até redundante eu falar isso, mas vou falar. Essas tábuas serviam para lembrar ao povo a diretriz que eles precisavam sempre escolher. Lembrar ao povo que eles tinham uma aliança com o Senhor e que eles não eram simplesmente um povo solto, um povo formatado na sua própria vontade, naquilo que desejava fazer, naquilo que desejava experimentar. Eles eram um povo separado pelo Senhor, um povo escolhido pelo próprio Deus, e eles precisavam atentar para esses mandamentos, para essas leis. Então a gente tem esse cenário no tabernáculo. E esse tabernáculo ele tinha uma representatividade muito grande. Nós lemos no nosso texto áureo que as pessoas elas estavam trazendo ali bens para a construção desse tabernáculo. Elas estavam trazendo ofertas, algo do coração. E aquele movimento, aquela ação foi tão profunda e tão guiada pelo Senhor, que chega um determinado momento que Moisés tem que dizer, para. Nós já temos o suficiente. Glória a Deus por isso. Nós conseguimos cumprir o nosso objetivo e vocês doaram com totalidade de coração. Já está bom. Ou seja, esse processo de construção do tabernáculo, essa chamada para o tabernáculo, foi uma chamada que envolveu o povo de tal forma que as pessoas elas compraram a ideia. Elas não simplesmente se contentaram em ofertar aquilo que sobrava. Elas estavam realmente percebendo a importância daquele projeto e como aquele projeto estava mostrando a um povo carente, no sentido de um povo que precisava de muita atenção e muito cuidado, que o seu Deus estava com eles o tempo todo. O seu Deus estava com aquelas pessoas o tempo todo. E nós temos algumas associações que nós podemos fazer com o tabernáculo, com a igreja, com a fé no século XXI e que nós vamos fazer ainda nessa aula. Nós vamos continuar a nossa aula fazendo essas associações. Primeira coisa que a gente precisa perceber. O tabernáculo ele será um local de encontro
entre Deus e o povo. O tabernáculo ele vai ser um local em que o povo de Israel vai ter a oportunidade de perceber o quão real o seu Deus é. Não simplesmente um local para mais uma divindade, não simplesmente um local para um ídolo, mas um local separado, um local santificado, em que teria ali a contemplação por parte dos israelitas de que Deus estava na jornada com eles. Quantas vezes, irmãos, nós na nossa caminhada de fé, na nossa luta diária para mantermos ali a nossa fé intacta e inabalável e crescente, quantas vezes nós não questionamos, será que de fato o Senhor está aqui? Deus, será que o Senhor está comigo nesse negócio que eu preciso fechar? Será que o Senhor está comigo nesse barco? Por mais que a palavra de Deus vá dizer que Jesus ele vai estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, por mais que a palavra de Deus ela vai dizer que nós somos selados com o Espírito Santo que habita em nós, em muitos momentos da nossa vida nós ainda assim temos dúvidas. Agora imagine você em um cenário totalmente distinto de um povo que estava em formação, como eu já falei também em lições anteriores, um povo que estava em construção, um povo que estava aprendendo a ser povo com autonomia. Isso envolvia o sistema de leis, isso envolvia o sistema religioso também, isso envolvia o sistema social, eles estavam aprendendo, eles estavam engateando. Imagine o que representava para aquele povo entender que o seu Deus estava ali. Perceber que o seu Deus não os tinha abandonado, não os tinha deixado, mas que o seu Deus caminhava, como eu falei mais cedo, caminhava com eles. Isso fez muita diferença para o povo de Israel. O tabernáculo não foi simplesmente uma invenção, uma criação do Senhor, um capricho. O nosso Deus ele não tem necessidade de atos de vaidade. A gente sabe disso. Nós humanos às vezes temos, né, essa vaidade inflamada, mas o Senhor não tem isso. O Senhor ele é maravilhoso e ele é muito simples. Dentro ali do seu autoconhecimento. Deus sabe que ele é. Então ele não precisa ficar se afirmando com coisas grandiosas ou com bajulações. Outro ponto, para dar continuidade. O tabernáculo será um local de unificação. Unificação desse povo, como eu falei, que estava construindo a sua identidade. Unificação de um povo que estava aprendendo a caminhar junto. Unificação de um povo que estava aprendendo a ter demandas similares, queridos e queridas. Nós não podemos deixar de lado essa realidade, porque para o povo de Israel, muito do que acontecia ali era novidade. Eram fatos novos na caminhada deles e que eles não sabiam como proceder. Então eles precisavam sim de uma unificação, de um processo de crescimento da identidade coletiva. E esse tabernáculo ele vai servir para essa unificação. O tabernáculo do Senhor ele vai servir para comunhão. As pessoas elas vão comungar do entendimento de que Deus estava ali e, consequentemente, elas precisariam ter um procedimento diferente, elas precisariam ter um padrão de vida diferente, porque o Senhor estava ali. E a presença do Senhor é uma presença que faz diferença. A presença do Senhor é a presença que faz diferença. O local em que o Senhor está, o local em que o Senhor habita, não permanece igual. Você tem um fortalecimento da sua fé, um fortalecimento do entendimento de propósito, do entendimento de missão. E com o tabernáculo sendo construído naquele local, com a orientação do tabernáculo existir, aquelas pessoas passam a ter essa fé unificada, a comunhão ampliada e um fortalecimento da sua caminhada de fé pessoal do indivíduo. Então isso faz com que Israel tenha um crescimento, isso faz com que Israel tenha, a nível social, um ganho muito grande. Um ganho muito grande porque tudo aquilo que vem para unificar, tudo aquilo que vem para promover solidez, vai ser bem-vindo.
Terceiro ponto desses destaques que nós estamos fazendo. O tabernáculo ele vai representar, em certa medida, um modelo do templo que haveria de surgir. Então você vai ter orientações na estrutura, você vai ter orientações no procedimento sacerdotal, você vai ter orientações nos turnos que as pessoas deveriam, de fato, estar ali servindo naquele, entre aspas, templo temporário. A gente pode considerar assim um templo temporário, um tabernáculo. Então as coisas não aconteciam de forma desorganizada. Eu sempre gosto de dizer que Deus ele é muito organizado. O Senhor ele não trabalha na desorganização, o Senhor trabalha na organização. Deus ele não é aquele ser que vai agir de qualquer forma. Ele não vai agir de qualquer jeito. Então o tabernáculo ele vai configurar uma introdução para o que seria feito posteriormente por Salomão. Nós sabemos que Salomão ele vai construir o templo de Jerusalém e esse templo vai ter uma série de especificidades, mostrando mais uma vez que o Senhor ele não trabalha com o aleatório, ele não trabalha com a coisa mal feita, ele não trabalha associando o seu nome com aquilo que é feito de qualquer jeito. O Senhor ele quer o melhor. Ele deseja o nosso melhor. Um outro ponto interessante que a gente precisa pensar sobre e ponderar é que o tabernáculo para a nação de Israel, ficando ali no acampamento, estando à vista de todos, testificando ali a presença do Senhor, ele vai representar o que Israel deveria ser para o mundo. Como assim, Rafael? O que é que você está querendo falar com isso? Representar o que Israel deveria ser para o mundo. O tabernáculo vai servir como uma fonte de iluminação para aquele povo, uma fonte de condução para aquele povo, uma fonte de unificação para aquele povo, testemunho para o povo de Israel de que o Senhor é de fato quem habitava no meio deles, o Senhor que os livrou do Egito e etc. Nós já conhecemos a história. E da mesma forma, Israel precisaria habitar assim no mundo. Israel precisaria dar testemunho nesse mundo em que estaria cercado por nações perversas, por nações perigosas, por nações focadas nos seus próprios problemas, nações focadas nos seus próprios dilemas, nações com um desconhecimento de quem era o Senhor. Israel precisaria, assim como o tabernáculo, resplandecer entre essas nações, entre esses povos, mostrando de fato quem era o Deus verdadeiro. Quem seria de fato e de verdade o Deus que pode fazer alguma coisa. Então o tabernáculo ele vai ser uma representação também desse povo separado por Deus, desse povo escolhido por Deus. E hoje, irmãos e irmãs, trazendo para o nosso tempo, 2022, final aí, em nome de Jesus, de pandemia, momento em que nós temos visto as pessoas sorrindo novamente, a esperança sendo recobrada. Eu pergunto a você, hoje, em 2022, quem deve exercer esse papel de trazer esperança, de brilhar, de ser luz, de mostrar ali o Deus verdadeiro para um mundo que jaz no maligno? Quem tem esse papel hoje? A igreja. A igreja tem esse papel desde que Jesus ele deixou a sua igreja na terra, estabeleceu a sua igreja na terra para que ela fizesse a diferença em um mundo que estava em trevas. Então percebam a associação, percebam a forma como Deus, extremamente organizado, ele age e ele coloca sobre nós a responsabilidade de sermos essa representatividade do Altíssimo, de sermos essa representatividade do Eterno. Isso não é algo
que pode ser tratado de forma superficial, de forma banalizada. Nós temos um irmão na Igreja Batista Sião, nosso querido irmão Dálvaro. Dálvaro, ele sempre diz que trabalhar para o Senhor é algo que precisa estar preenchendo o nosso coração. É uma das pessoas mais apaixonadas que eu conheço pela obra do Senhor. Uma das pessoas mais dedicadas que eu conheço pela obra do Senhor. E uma das pessoas que tem mais esse entendimento de que ele precisa dar mais dele, de que ele precisa colocar mais dele. E ele sempre, se você já teve a oportunidade de conversar com ele, você vai saber disso. Se você ainda não teve, tem essa oportunidade, ligue para ele, mande uma mensagem para Dálvaro, converse com ele, ele vai falar isso para você. De que servir ao Senhor, de que servir na casa do Senhor é motivo de você se alegrar. É motivo de você colocar todas as suas expectativas, de você colocar energia nisso. Será que nós temos vivido essa realidade, meus irmãos e minhas irmãs? Será que nós temos vivido de fato essa realidade de que servir ao Senhor é uma alegria, de que representar o Senhor em meio ao nosso bairro, ao nosso trabalho, ao nosso estado, à nossa cidade? Será que nós temos visto isso como algo positivo? Ou, por outro lado, nós temos passado tempo cansados demais. E às vezes a gente só quer chegar na igreja, sentar na igreja, achar um banco e fazer ali morada naquele banco. A gente senta no banco, às vezes o mesmo banco, dominicalmente, mas você já não serve mais a sua fé, você já não serve ao seu próximo, você já não serve à sua igreja. Você se colocou em um estado de estagnação tão grande que para você aquilo ali estar no banco é de fato representar o Senhor. E não é. Eu queria te dizer nessa manhã que o Senhor ele te chama para você brilhar. Não é um brilhar como as celebridades do nosso tempo, elas desejam muitas vezes brilhar para alimentar a sua vaidade, o seu ego. Você foi chamado para brilhar à luz de Cristo. Você foi chamado para brilhar em nome do seu Deus. Você foi chamado para brilhar para que as pessoas possam olhar para você e olhar para a sua vida e falar assim, poxa, essa pessoa serve tanto, esse irmão ele se dedica tanto à causa do Senhor, tem alguma coisa diferente nele. E quando essas pessoas chegarem para você para perguntar o que tem diferente em você, o que você vê diferente, você vai dizer, eu tenho de diferente o meu relacionamento com Deus. O povo de Israel foi chamado para construir o tabernáculo e para contemplar aquele tabernáculo diariamente, para perceber que Deus não era um Deus de longe, para perceber que Deus não era um Deus distante, mas para perceber que o nosso Deus é um Deus tão zeloso que ele fica perto de nós. Trazendo para a realidade neotestamentária, a realidade do Novo Testamento, nosso Deus ele é tão próximo, ele é tão relacional, que ele habita em nós através do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus por isso. A última associação que eu gostaria de fazer entre o tabernáculo e fragmentos do texto bíblico, fragmentos do nosso tempo, é que o tabernáculo é um sinal do Messias que haveria de vir. Mas Rafael, como assim o tabernáculo era um sinal do Messias? A palavra de Deus vai dizer que no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. A palavra vai falar também sobre um Verbo que habitou entre nós. A palavra de Deus vai falar sobre um ser que nós cremos com todas as nossas forças, que é Deus encarnado. A palavra vai dizer que esse ser, que esse Jesus maravilhoso que nós servimos, que entendemos que é Deus, ele tabernaculou entre nós. Na nossa versão em português nós vamos ter a palavra habitou entre nós.
Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas se nós formos para a língua original, nós vamos perceber que seria possível uma tradução utilizando o tabernaculou entre nós. Tabernaculou. Ou seja, o que é que isso está querendo dizer? Você pode entender, meu irmão, essa passagem de algumas formas, mas eu gostaria de destacar uma que fala muito ao meu coração. Jesus, ele não veio para simplesmente que nós entendêssemos a essência dele como um ser humano. Mas Jesus veio passar um tempo, assim como o tabernáculo, para mostrar para nós que seria possível habitarmos com ele, que seria possível, nesse tempo que estaríamos aqui, tempo de peregrinação, seria possível contemplarmos a presença dele, contemplarmos a glória do Senhor, mas entendendo que a nossa essência, que a nossa vida, que a realidade que nos espera é a eternidade. Jesus, ele tabernaculou para que eu e você pudéssemos ter vida e vida eterna. Da mesma forma que o tabernáculo no Israel serviu para mostrar aquelas pessoas que o Senhor não as deixaria, que o Senhor não as desampararia. O nosso Deus, ele tabernaculou, ele nasceu para morrer em nosso lugar e para mostrar que ele nunca nos abandonaria. É uma passagem extremamente linda e que precisa falar aos nossos corações. A palavra de Deus precisa emocionar a gente. Se a palavra de Deus não emocionar a gente, eu não sei muito o que nós estamos fazendo na fé. O mistério da graça, o mistério da salvação, e nós temos a oportunidade de contemplar esse mistério salvífico, esse Deus que se relaciona desde o Antigo Testamento. É muito lindo, é muito maravilhoso. Que o Senhor, Criador dos céus e da terra, Deus Todo-Poderoso, Deus que habitou de forma presencial com Israel, Deus que habita em você através do Espírito Santo, Deus que tabernaculou, que nasceu nesse mundo para morrer na cruz, no meu lugar e no seu lugar. Que esse Deus alcance o seu coração nessa manhã, meu irmão e minha irmã. Que você tenha mais desejo em estudar a palavra, que você tenha dedicação em estar nas atividades da sua igreja. Se você tiver impossibilitado de participar presencialmente, tem atividades online, nós temos a EBD, nós temos o culto de quarta, nós temos o culto dominical, nós temos MCM, nós temos grupos de oração, participa de alguma coisa. Não fique estagnado, não fique como se você não conseguisse contemplar Deus te chamando para que você se movimente, que você saia do seu lugar. Não fique parado, permita que o Senhor use a sua vida poderosamente, porque Ele é um Deus presente. Ele é Deus presente. Só o Senhor é Deus. Que de fato o Senhor continue nos abençoando, nos guardando, nos livrando do mal. Vamos orar nesse momento, graças a Deus por essa escola bíblica dominical. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus, pela Tua graça. Muito obrigado porque o Senhor nos perdoa, Deus. Muito obrigado porque o Senhor nos chama pelo nosso nome. O Senhor nos conhece. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra que nos inspira. Que nós podemos perceber que o Senhor sempre esteve presente, Deus. Buscando homens e mulheres que Te desejassem com totalidade de coração. Eu Te peço, Senhor, em nome de Jesus, usa, Senhor, as nossas vidas. Nos tira, Deus, do marasmo espiritual, nos tira, Senhor, da preguiça. Que possamos elevar os nossos olhos e perceber que o Senhor é Deus presente. Continua falando conosco, Deus, continua nos dando a Tua presença. Que possamos ter um culto
abençoado, Deus, um culto em que possamos de fato contemplar a manifestação do Espírito Santo de Deus, a testificação do amor do Senhor. Continua falando conosco, meu Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos e minhas irmãs, que possamos continuar juntos, celebrando ao Senhor, cultuando a Ele. Que você possa sintonizar através do YouTube. Se você estiver vendo em um outro momento, que você possa também ver o nosso culto dominical, que começa às 10h15. E eu tenho certeza de que Deus continuará falando ao seu coração. Um forte abraço e até a próxima oportunidade. Que Deus abençoe. Tchau!